Galo surpreende e contrata dirigente do futebol do Flamengo. Rubens na mira de grande concorrente brasileiro tem informações. Zagueiro a caminho de Belo Horizonte. Parece que está tudo certo, atualizando o DM, Hulk, Scarpa, semana decisiva para o Galo. Bom, tem muitas coisas para falar para vocês aqui. Queria pedir para antes você chegar deixando aquele like para fortalecer. Se inscreve aqui no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que fazemos aqui. Bom, para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre o novo homem forte da base do Atlético. Quem é Luiz Carlos de Azevedo? O Atlético surpreendeu e anunciou a contratação do gerente de futebol profissional do Flamengo, Luiz Carlos de Azevedo, de 41 anos, para ser o novo gerente geral da base do Atlético. Essa posição que estava ali vaga, né, digamos assim, desde a saída do Erasmo Damiani, né, o Atlético aos poucos vai reestruturando as suas categorias de base. A gente obteve informações que nos últimos meses, nas últimas semanas, saíram vários profissionais das categorias de base, então o Atlético entende que é o momento de fazer essa reestruturação na base, e aí foram saindo alguns profissionais, algumas pessoas estratégicas. Aí sai o Erasmo Damiani, que era quem comandava essa turma toda. E ontem, por exemplo, foi noticiado também que o Denis Diletoso, que era coordenador de captação da base, né, um profissional que viaja muito, né, já teve ali, a gente segue ele no Instagram, ele estava ali já postando coisas na África, no continente africano, observações que ele fez lá e tudo mais. O Denis Diletoso deixa o Atlético, assim como o Erasmo Damiani, então reestruturando as cabeças aí da categoria de base, e o Denis vai lá para o Botafogo, né, mais um do scout, né, do setor aí de base do Atlético, que vai lá para o Botafogo, né. Bom, então o Atlético está trazendo o Luiz Carlos de Azevedo, atual gerente profissional de futebol do Flamengo, tá? Então ele é gerente de futebol profissional, tá? Ele não é gerente da base. Apesar de ter tido uma história na base flamenguista, na base do Vasco, né? Um cara ali que tem um respeito nesse âmbito de captação e formação, né, das categorias de base, inclusive com alguns destaques aí, o Wesley, por exemplo, que é o lateral que tá voando aí, ele que trouxe o Wesley, né, tem o Lohan, jogador do Flamengo, o Matheus Gonçalves e outros atletas aí que o Flamengo acabou vendendo, né, ou então performaram ou estão performando na equipe profissional, foram descobertos aí, captados pelo Luiz Carlos de Azevedo. Inclusive o Atlético já anunciou de forma oficial a chegada desse profissional. O Paulo Brax diz que foram feitas várias entrevistas, né, que vários nomes foram colocados sobre a sua mesa e que acabaram definindo a chegada do Luiz Carlos por ser um cara que valoriza o processo de captação e formação, e o Luiz Carlos, é um cara também que tem muita questão da transição da base para o profissional. Muitas vezes a gente percebe que é o que falha, né? Essa expertise de transição. Muitas vezes a gente vê jogadores que não estão prontos jogando no profissional, ou jogadores que poderiam estar jogando no profissional e não foram identificados como prontos. Então, assim, é uma falha do conceito, né, da forma de observar as categorias de base em relação ao time profissional, que às vezes faz com que um jogador estoure ou não, ou se vai estourar, estoura lá fora, por exemplo, né? Então o Atlético tenta corrigir esse processo. Acho bastante interessante a chegada do Luiz Carlos e faço questão aí de trazer essas informações para vocês sobre o profissional, que agora Luiz Carlos de Azevedo é o novo gerente geral da base do Clube Atlético Mineiro, tá? Bom, eu tenho várias coisas pra gente falar aqui. O Atlético vive uma semana decisiva, né? Uma semana que depois de amanhã, já na quarta-feira de cinzas, às 7h30 da noite, no Mineirão, enfrenta a equipe do Manaus, do Amazonas, equipe que se classificou nos pênaltis na primeira rodada da primeira fase da Copa do Brasil, bateu lá a equipe acreana do Independência, né? E acabou se credenciando a enfrentar o Atlético na próxima quarta-feira. O jogo é no Mineirão, então não tem ali que viajar o Atlético, nem nada disso. É um jogo no Mineirão às 7h30 da noite e um jogo importantíssimo, né? A carga de ingressos aí é na casa de 30 mil torcedores, que foi solicitada pelo Galo, segundo informações do meu amigo Lucas Tanaka. E a massa tem que comparecer, é um jogo importante. E muita gente está querendo saber sobre a situação de alguns jogadores em específico.
Gustavo Scarpa, que sofreu uma entorse no tornozelo naquele treino aberto da última semana, em que a imprensa registrou de perto o que aconteceu com o nosso camisa 10. O Scarpa, ele vem fazendo essa fisioterapia, vem fazendo essa recuperação e não deve ser problema para enfrentar a equipe do Manaus na quarta-feira. Atenção, hein? O Scarpa não deve ser problema. Caso ele não seja escalado pelo Cuca como titular ou coisa do tipo, aí já é uma opção do Cuca, talvez até para poupar o jogador, que certamente ele não vai estar 100%, mas estaria apto caso necessário fosse para enfrentar a equipe do Manaus. Outra situação é a situação que mais preocupa e é uma situação que em pleno domingo de carnaval estava lá o Hulk, a família dele, os filhos dele lá na Cidade do Galo, né, no processo de recuperação. O Hulk, que é o cara mais profissional que eu já vi com a camisa do Atlético, com sobras. Não tem ninguém que passe nem perto do que o Hulk é de profissional, na minha concepção de futebol, né, de quem acompanha futebol aí tem bastante tempo, né? Então acho que o Hulk, ele é um cara que ele dá muitos exemplos de como se deve ser um atleta, né, como deve ser um profissional. E aqui eu tô falando especificamente dentro do campo, vestindo a camisa, né? Fora do campo é uma pessoa que é difícil até da gente fazer qualquer tipo de comentário, porque é uma pessoa aí incólume realmente na sua personalidade como figura pública, né? Como pessoa que atende os fãs, que é adorado por todos do meio do futebol. E então, realmente o Hulk é um cara fantástico. O Hulk estava lá ontem, lá na Cidade do Galo, fazendo treinamento, tentando fazer sua recuperação. O Hulk que tem lá à sua disposição, na sua mansão lá em Lagoa Santa, academia, né? Aquela banheira de gelo, tudo mais que precisa da última geração para um atleta de futebol profissional de alta performance. O Hulk tem à sua disposição dentro de casa. Então é um cara ali que dispensa comentários. Sobre ele voltar contra o Manaus, não deve acontecer, tá? A informação que eu já trouxe para vocês aqui, e o Tanaka até trouxe essa informação também, eu pude confirmar, tá? Sobre o Hulk, não joga contra o Manaus. Contra o América no dia 8, então o Galo joga contra o América, o primeiro jogo da final lá no Mineirão, e o Hulk é difícil que ele jogue, tá? É mais provável que ele fique disponível para a segunda partida. Porém, do Hulk a gente nunca pode duvidar, as previsões elas são sempre batidas, e ainda bem, pelo nosso super-herói, pelo nosso camisa 7. Então Gustavo Scarpa deve jogar contra o Manaus, e o Hulk fica fora contra o Manaus, e há uma possibilidade ainda remota de que jogue no próximo sábado contra a equipe do América, pela primeira partida da final do Campeonato Mineiro 2025, tá? Então essas são informações do DM. Uma informação aqui que a gente já vinha trazendo, né, que é sobre o zagueiro Vitor Hugo, de 33 anos, zagueiro canhoto, nesse momento fora dos planos de Rogério Ceni lá no Bahia. O jogador está mesmo de malas prontas para o Atlético. Informação confirmada aí pelo canal Bara Bahia, do Rodrigo Barata, e também do canal Eu Acredito, do Henry Vilar aqui. Trouxe também informação de que o Vitor Hugo está aí de malas prontas para o Atlético, né? A informação que a gente teve, como eu já tinha falado, é que será um empréstimo, né? A princípio um empréstimo até o final da temporada. É um jogador que o Cuca gosta e entende que possa ser importante para a sua equipe. Agora o Atlético, com a chegada do Vitor Hugo, vai ter 6 zagueiros, né? Vai ter o Lianco, o Alonso, o Rômulo, o Igor Rabelo, o Ivan Roman, que já chegou e será o número 23 do Galo, de 18 anos apenas, e também o Vitor Hugo, que deve ser anunciado somente na janela dos estaduais, que é entre 10 de março e 10 de abril. Então lá na segunda-feira que vem já abre essa nova janela de um mês, que é para serem para os jogadores que disputaram os estaduais poderem fazer transferências entre os clubes, tá? E nessa mesma janela, o que eu pude apurar aqui, e eu já trouxe para vocês mais nas redes sociais do que efetivamente aqui no YouTube, é que o Palmeiras ele tem um interesse na contratação do Rubens. Atenção, tá? O Palmeiras tem interesse na contratação do Rubens, né? Nosso meia, ponta, lateral, volante, jogador extremamente polivalente, versátil, que o Atlético tem à sua disposição. O Grêmio apareceu como um interessado, mas o negócio acabou não avançando. O Cuca pediu para o Rubens ficar, falou tanto com o jogador quanto com a diretoria de que era um jogador importante.
e até certo momento ele vinha sendo até titular dessa equipe, jogando praticamente como um ponta esquerda. O Palmeiras enxerga o Rubens importante, principalmente pela sua polivalência, que eu acabei de mencionar, e o Abel Ferreira entende que seria uma aquisição importante para o seu elenco. Gebs, tem proposta pelo Rubens, ele está de saída, o que você sabe? O que eu sei é o seguinte, ele é muito bem avaliado internamente no Palmeiras, e o Palmeiras não descarta fazer uma proposta pelo Rubens nessa janela dos estaduais, tá? Pode ser, então, que chegue uma proposta do Palmeiras pelo Rubens nessa janela dos estaduais, haja vista que o jogador é muito bem avaliado internamente, e como a janela é de 10 de março a 10 de abril, tem somente um mês aí para fazer as contratações e concretizar essa chegada, caso seja do interesse do jogador, do Atlético e também da diretoria da SAF do Galo, né? Então vamos ver, particularmente eu acho um mau negócio vender o Rubens dentro do mercado nacional, acho que é um jogador importante, acho que é um jogador que ele já mostrou que ele serve muito para esse elenco, que é um jogador que se doa muito dentro do Atlético, ele pode ter ali as suas peculiaridades técnicas, né? Não é lá um primor tecnicamente, mas é um jogador de muita entrega, de muita raça, e muitas vezes é isso que prevalece e predomina para que caia nas graças da massa atleticana. Muitas e na maioria das vezes é isso que predomina, né? Por exemplo, o Rony não é um jogador que é um poço de técnica, né? Mas é um jogador que entrega-se o tempo todo, tá sempre buscando, sempre correndo, sempre atrás da bola. Não tô falando que ele caiu nas graças ainda, mas ele acabou de chegar e já fez 2 gols importantes, né? Então a questão do Rubens é uma questão que pode ser mais um negócio entre Galo e Palmeiras. Cláudio Rezende, para atualizar o Atlético, que tem Copa do Brasil quarta-feira, hein? Massa do Galo. Todo mundo aí pro interior, todo mundo aqui em BH na folia, mas o torcedor fica atento. Quarta-feira tem Copa do Brasil. E no fim de semana é Campeonato Mineiro, é clássico contra o América. Certamente no sábado é casa cheia. Quarta de cinzas, será que a massa vai comparecer? Quem tem todos os detalhes da preparação do Galo? Teve treino hoje, hein? O Scarpa treinou, o Hulk tá recuperado, não tá? Atualizações do Galo aqui no Rádio Esportes, sempre ele cantando alto com o galão da massa, Cláudio Rezende. Segundona, plantãozão de trabalho aqui e na cidade do Galo, né, Rezende? Bom dia. É isso, Thiago, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Segunda-feira de carnaval e no Atlético teve reapresentação agora pela manhã. Ontem os jogadores, quase todos, né, ficaram de folga. Eu vou explicar por que quase todos. E agora no treinamento da manhã, reta final de preparação aí para a segunda fase da Copa do Brasil, a grande novidade do dia. Em campo, camisa 10, Gustavo Scarpa, que sofreu uma entorse no treinamento de quinta-feira, o treinamento que foi aberto à imprensa, inclusive a Itatiaia, né, com o Paulo Azeredo. A gente esteve lá e viu o Gustavo Scarpa se machucando sozinho, né? Mas como uma entorse apenas, o jogador fez tratamento aí nos últimos dias e hoje esteve em campo. E aí, em campo, o Scarpa hoje, ele deverá ser confirmado no time do Cuca para quarta-feira, o jogo diante do Manaus, né? Manaus e Galo, Galo e Manaus, jogo na quarta-feira de cinza, 7h30 da noite, no Mineirão. E um detalhe importante, viu, Thiago? Você falou aí do torcedor, se vai tá pensando em ir ao jogo ou não. Esse jogo é só no stream, viu, Thiago? Então, não é jogo que a turma consegue todo mundo ver o jogo, não. É um jogo mais difícil aí para acompanhar na TV. É só do streaming. Então, todo mundo que tá pensando ainda nesse duelo tem que ir no Mineirão para acompanhar o Galão da Massa em campo, né? Em loco para essa partida. Os ingressos a partir de R$30 para sócios Galo na Veia. Setores serão abertos no Mineirão, laranja, superior e inferior, roxo, também inferior e superior, e o vermelho inferior. São setores que serão abertos aí do Gigante da Pampulha. É uma previsão inicial de 30 mil torcedores. Essa é a expectativa, Thiago. E eu falava que ontem foi folga para quase todo mundo, Thiago, porque teve um super-herói aí que resolveu aparecer na cidade do Galo, né, Thiago? E já postou lá no Instagram. Ele com as filhas. Mas peraí, tava todo mundo de folga? Ontem foi folga. E o homem foi lá treinar? Tá em tratamento, né, Thiago? Então o cara que tá no departamento médico costuma ter que trabalhar. E ele foi. E ele postou a foto lá com as 2 filhas, ó. A Zaya e a Aisha estavam lá na bicicleta junto com o Hulk, acompanhando o papai no treino de hoje. Isso foi domingão, 11h02 da manhã. O Hulk tava firme e forte lá na cidade do Galo. Hoje seguiu em tratamento.
mas tá trabalhando forte para quem sabe jogar as finais, né, Thiago? Para quarta-feira o período é curto, mas quem sabe para sábado a gente não pode descartar o Hulk, que tá fazendo o máximo aí para poder jogar as finais do Mineiro. Mas é bom, né? Ver o clima e pro torcedor atleticano, um baita talento sempre ver o Hulk se dedicando, se preparando para quem sabe, como disse o Cláudio Rezende, provavelmente estar em campo no jogo contra o América, que é a decisão, não que de quarta na Copa do Brasil também não seja, né, Simões? Ah, sim, decisão e jogo único, né? Claro que a diferença técnica do Atlético pro Manaus faz do Atlético completamente favorito, né? A gente não consegue nem imaginar outro resultado que não seja a vitória do Atlético. Inclusive eu falava ontem, né, Cláudio, que por mim eu pouparia Hulk, pouparia Scarpa, no máximo deixar no banco um Scarpa se precisar, porque o Atlético tem um favoritismo absoluto. Agora, impressiona como o Hulk a cada dia é uma liderança mais positiva, né, o Thiago? É um cara inquestionável, né? Assim, ele ganha mais do que todo mundo. Tem que ganhar, pô. Ele resolve a maioria dos jogos, ele é o cara que dá assistência, ele é o cara que faz gol, ele é o cara que vai treinar domingo de carnaval. E ontem era folga, né, Cláudio? Folga. Ontem era folga. Folga do elenco. Quer dizer, na folga o cara que tá machucado vai treinar. Mas eu acho que o Cláudio pode até me corrigir, quem tá lesionado não tem folga. Isso não é só o Hulk, não. Todo mundo que tá lesionado tem que tratar. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, é o cara que vai lá e mostra. Mas pelo tamanho do Hulk, sim, ele poderia ter falado, gente, não vou não, hein, domingo carnaval, vou tratar em casa. Thiago, e você acha que o Atlético queria travar? E pela estrutura que ele tem em casa, né, ele poderia tratar em casa perfeitamente, né? O Hulk tem uma estrutura em casa para isso tudo, então quer dizer, é um cara extremamente positivo, né, pro grupo do Atlético, pros jogadores do Atlético, pro torcedor do Atlético. E olha, que eu vou te falar, viu? Caminha sem dúvida nenhuma para entrar na briga do maior ídolo da história do Atlético. Ô, Ale Oliveira, você que é caseirinho do Hulk. Sim. Você podia ter alertado o Cláudio e falar que não é a menina ali, pô, pelo amor de Deus, você deixou o Cláudio entrar na onda aí. Só pra confirmar, agora a Alice e a Zaya, as duas estavam ali. E a mais novinha, a Aisha, que é bebezinha ainda, né, Cláudio Rezende? Exatamente. Pelo amor de Deus. E o Ale Oliveira que sabe disso. Não sou do ratinho do DNA, meu, saber que é a filha de quem, cara? Você é o caseirinho do homem. Mas sempre que eu vou lá, eu fico um pouco alcoolizado. Né? Não fala isso. Não, um pouco que eu digo. Ele não, né? Só você. Não, ele nem Você bebe. que se dane, a torcida não quer nem saber. Agora, o Hulk não pode. Exatamente, muito bom. Cara, você conversa com muitos jogadores, né? Naquele exercício de falsidade que você pratica aqui também na rádio e praticava na televisão. Você sabe que a liderança, ela não se conquista só porque o cara tem um currículo, o cara tem um passado, porque o cara, sabe, vamos contratar esse cara que ele vai ser a liderança. Muitas vezes é o contrário, né? Você contrata o cara com o passado, chega cheio de perna, contamina o ambiente, quer um horário exclusivo pra treinar, não quer ir dia tal, quer ir no dia dele. Exatamente. Agora, como que o cara ganha o respeito da rapaziada? Primeiro, jogando bem, que é um cara que, se o cara tá jogando mal, ainda mais essa molecada, né? Que tem uma geração muito diferente da nossa, né? A do Simões muito mais antiga, Pedro Álvares Cabral, essa turma, mas essa geração que vem toda cheia de, sabe, não, eu sou o cara e tal. Tem que provar jogando e dando exemplos positivos. E isso tudo o Hulk dá um banho, não só com relação a campo e bola, recuperação, mas também quando ele vai atender os fãs, né? Que é muito comum o cara passar com aquele fone de ouvido e deixar a criançada sozinha lá falando sozinha e o Hulk não, vai lá, atende todo mundo. Finge que tá no celular. Exatamente. Então, assim, é um exemplo muito positivo para todo mundo que tá lá naquele elenco. Então é isso, galera. Tudo bem com vocês? Rapaziada, olha só, já que vocês chegaram até aqui no vídeo, galera, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like. A opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses vídeos aqui de notícias do nosso galão todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, a gente aqui é só ficando na torcida, né? Pela recuperação dos jogadores que se lesionaram, né? E que eles possam voltar o mais rápido possível. E é isso aí, galera. Tem jogo aí contra o Manaus, tem jogo contra o América, né? E a gente tem tudo pra ganhar esses jogos aí. E se preparar bem, né, para os outros campeonatos que estão por vir, né, galera? A gente tem um time forte, vai chegar mais jogadores aí, eu creio, para algumas posições ali que o Galo precisa, né? Temos um belíssimo de um treinador, eu gosto muito do Cuca, né? E acredito que esse ano a gente vai estar brigando ali pelo título, galera. Deixa aí nos comentários, galera,
se vocês acham que o Atlético vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro esse ano ou não, ou por qual posição ali da tabela ele vai estar brigando esse ano, galera. Eu acredito que ele possa estar brigando lá na frente, brigando pelo título, mas deixa aí nos comentários a opinião de vocês, galera. Então é isso, é mais um vídeo de hoje, né? A gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!